Bom, gente, e vamos voltar a falar aí sobre a situação do comércio em Rio Preto, porque a expectativa é que hoje saísse aí o decreto do governador, né, oficializando o que foi anunciado ontem, até para o município também, com base nesse decreto, poder decidir. Não saiu, o município não vai poder decidir hoje. Estamos aguardando a edição extra, se é que vai sair do Diário Oficial. E sobre isso a gente vai falar agora com o presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser, que está acompanhando aí bem de perto isso, claro, os empresários interessados aí no futuro, o que vai ser de Rio Preto a partir de segunda-feira. O Kelvin está aqui comigo no Skype. Tudo bem, Kelvin? Alexandre, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, obrigado mais uma vez aí por nos atender. E aí, Kelvin, a gente até imaginava que ia falar aqui já do decreto, algo concreto nas mãos, não saiu o decreto. Qual que é a posição de vocês, a expectativa? Estão sabendo de alguma coisa a mais? Alexandre, até agora o que nós sabemos foi o plano que foi divulgado ontem, né? No qual o Rio Preto ficou enquadrado no nível 2. E agora existem muitas especulações se o decreto do governador vai dar um pouco mais de autonomia para o prefeito, para que a gente consiga mudar de nível, né? Não está claro para a gente se a autonomia do prefeito vai ser para flexibilizar para menos do que ele dentro do enquadramento do nível 2, ou seja, você tem o nível 2 completo ou menos, ainda dentro do nível, ou se nós vamos poder subir para o nível 3, que é o pedido da CIRP, da prefeitura, da região administrativa de Rio Preto. Pelos nossos números, o entendimento é que deveríamos ficar na 3 ou até mesmo na 4. Até pelos dados apresentados, né? Bom, o presidente da Câmara, o Paulera, esteve aqui com a gente no começo do programa e, na opinião dele, esse plano não contempla o que desejaria Rio Preto. Essa é a opinião da CIRP também? É a opinião mais do que segura da CIRP, Alexandre. Pelo seguinte, nós havíamos incluído no nosso plano qual é a diferença do que a gente teve para o que a gente queria. O governador liberou as atividades, que a gente já sabe quais são, você já deve ter falado aí, Alexandre, mas podemos repetir ou você já falou? Não, vamos lá, eu já falei, mas é sempre bom, porque é basicamente o comércio, né? Nada além disso, é isso, se eu estiver enganado? É isso, as atividades imobiliárias, concessionárias que antes não estavam abertas, os escritórios, o comércio de rua, que também estava com restrições só de drive-thru e delivery, agora vai poder atender em 20% da capacidade. Shopping center também não estava aberto, vai poder abrir também em 20% da capacidade. O que a gente tinha pedido, desses que ele abriu, que a capacidade de atendimento fosse de 30% e não de 20%. Eles aprovaram em 20%. E também havíamos incluído os salões de beleza, as academias e os bares e restaurantes. Todos eles com restrições, né? Distanciamento, etc. e tal, para poder sempre tomar cuidado com as questões sanitárias. Então, por isso que a gente pede o nível 3. Não faz sentido não enquadrar essas atividades econômicas nesse momento. Nossos números de contágio estão estáveis e em queda. Os nossos números de internação nas UTIs em queda. Então, por quê? Por que enquadrar Rio Preto no nível 2? Que aí vem a maior indignação nossa. Mesmo nível da região metropolitana de São Paulo. Rio Preto está enquadrado no mesmo nível da região metropolitana de São Paulo. Não dá para entender. Sem dúvida. Até porque não faz grande diferença você ter ali um salão funcionando, não funcionando, e um supermercado, lotérica sempre lotado. Quer dizer, é difícil entender um pouco o critério, ele deve existir, mas pelo menos ninguém é claro ao expor esse critério, Kelvin. Exato. E é isso que a gente espera, Alexandre, que venha no decreto do governador, e essa foi a conversa que nós tivemos aqui com o governo do Edinho Araújo, que vai aguardar vir o decreto para saber qual vai ser o nível de autonomia do prefeito, porque eles também não concordam. Isso comprova o nível de controle que nós temos da doença hoje. Importante a gente deixar claro, Alexandre, que não dá para brincar com essa doença, ela é séria, nós temos que tomar todas as precauções possíveis e necessárias, nós temos que ser os fiscais, ou seja, se eu ver alguém sem máscara, eu tenho que ir lá e orientar aquela pessoa, se eu ver alguma aglomeração no comércio, eu tenho que ir lá e orientar aquele empresário. Se eu tenho uma loja do lado da que está aglomerando, eu tenho que ir lá, como empresário, falar com outro empresário, olha, cuidado, peça para não aglomerar, use máscara, para que a gente possa comercializar, ampliar cada vez mais a flexibilização.
mas não faz sentido não incluir esses itens, né? O próprio comitê da prefeitura validando a flexibilização para o nível 3. Ou seja, temos a doença sob controle. Os senhores mantiveram contato com o executivo hoje? Porque eu imagino que eles também devem estar frustrados aí, imagino, primeiro, por ter enquadrado o Rio Preto nesse nível 4, me parece, né? Nível 2, segundo o critério deles. E o Isso. segundo, por não ter saído o decreto do Estado hoje. A gente fica de mãos atadas, né, Alexandre? Porque são 2 pontos. Ontem, 2 horas da tarde, nós já entramos na reunião do Comitê Permanente de Crise da CIRP, conversamos, né, para ver qual seria o nosso posicionamento e já acionamos também o secretário de Desenvolvimento Econômico para ver qual era o posicionamento da prefeitura. E a prefeitura se reuniu ontem, a tarde inteira, lendo o plano apresentado pelo governador, para tentar entender. Tem muitos pontos duvidosos ali de interpretação, no qual ele fala que o município pode ter flexibilização, mas tem que seguir um critério de adesão de teste, e tem que apresentar fundamentação científica, não está claro. Então, a dúvida nossa é, em 2 esferas, se isso que o governador apresentou foi uma parametrização macro do estado inteiro, para dar um balizamento de como está o estado inteiro, e aí conseguir falar assim, olha, hoje vocês abrem assim, se você não concorda, fale comigo, me convença, que eu te mudo de nível. Não sabemos se é essa a linha dele ou não, ou se a linha é isso aí que vocês vão abrir, e enquanto não passar os 14 dias para ver as mudanças de número, eu não deixo abrir. É isso que nós precisamos esperar o decreto para saber. Tá certo, gente. Tá aí o presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser. Kelvin, só para terminar, caso não mude muito a situação de coisas atuais, a CIRP cogita, imagina, ir à justiça para tentar reenquadrar Rio Preto, até mudar de nível com base nos dados que temos. A gente teve uma tentativa aí do Sincomércio, mas a justiça já negou de plano ali a liminar. Mas a CIRP pensa em algo parecido, agora com base no plano, nos números atuais aí de casos, leitos desocupados, etc.? Alexandre, a gente entende que o diálogo é o melhor canal, porque através do diálogo a gente consegue fazer propostas, e essas propostas têm sido ouvidas. A gente conseguiu a flexibilização aqui em Rio Preto no dia 15, e agora conseguimos construir um plano no qual a gente já tem um ganho. Não dá para dizer que não há um ganho. Classificar no nível 2 já é um ganho. Abre-se mais do que está aberto hoje. Mas o entendimento é que precisa evoluir para o nível 3. A questão de judicialização, nós avaliamos ela desde o início, desde antes do dia 15 de abril. E já tínhamos visto diversos exemplos de que o Ministério Público atua na sequência e derruba qualquer liminar que a gente tenha ganho. Qualquer associação comercial, algumas entraram, prefeituras também entraram, não conseguiram se sustentar. A única liminar que se sustentou até o momento, pelo nosso conhecimento, até ontem, eram dos 15 salões de cabeleireiro que entraram. Mas eles têm um argumento do decreto federal feito pelo presidente Bolsonaro. Então, sim, ele realmente tem argumentos jurídicos de discussão. Mas a gente encontra um decreto estadual, é uma luta meio inglória, porque nós vamos fechar um canal de comunicação, que hoje a gente tem, nós teremos uma live com o governador, um webinar, na verdade, com o vice-governador Rodrigo Garcia hoje, no qual nós faremos várias perguntas para entender os questionamentos técnicos e vamos defender diretamente com ele, já que é ele que resolve a passagem de Rio Preto para o nível 2 para o nível 3. E se a gente faz qualquer tipo de judicialização, a gente acaba perdendo esse canal. Perdendo o canal. Mas a CIRP não descarta. Realmente seria assim o nosso último cartucho para falar, fizemos tudo o que era possível. Mas a gente entende que ainda cabe diálogo. Tá certo, até porque ontem no pronunciamento lá tinha acho que 15, 16 pessoas lá, todo mundo falou um monte, não deu para entender nada. O único que foi mais ou menos claro ali na sua fala breve foi o Rodrigo Garcia, porque os outros parece que mais enrolaram ali, falaram um monte de número, mas também não decidiram nada, não informaram nada, mais confundiu do que explicou. Kelvin, obrigado, e quero já deixar o convite, se houver mudanças de situações aí e tal, amanhã você volta a falar aqui com a gente. Claro, vai ser um prazer. Quanto mais a gente orientar a população, melhor a gente vai conseguir equilibrar a saúde com a economia, Alexandre. Obrigado ao Kelvin Kaiser aí, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Pessoal querendo aí também tocar a vida e seguir os rumos, né, como todos.